Olá, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um devocional, mais um encontro nosso nesta Semana Santa para juntos meditarmos nos últimos feitos de Jesus aqui na Terra. Para juntos e com os olhos dos 4 evangelhos entendermos as profecias finais de Cristo e como nós podemos nos preparar para o grande dia que é o domingo, o domingo da ressurreição. Então, antes vamos fazer a nossa oração e dar sequência aqui ao nosso devocional. Vamos falar com Deus. Pai amado, Pai querido, rendemos graças ao Teu santo nome, porque o Senhor é muito bom, misericordioso. As Suas misericórdias duram para sempre. Chegaram até nós, estão conosco. Obrigado, Senhor, porque é por causa das Tuas misericórdias que estamos aqui, Senhor, aos Teus pés, rendidos a Ti. E pedimos que o Senhor fale conosco mais uma vez neste devocional que nós estamos realizando. Abrimos o nosso coração, oramos em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Bom, se você tiver aí a sua Bíblia, já abra a sua Bíblia, ou pegue a sua Bíblia, deixa já aberto aí no Evangelho de João. Deixa eu já pegar aqui a minha Bíblia. Deixar aqui aberta no Evangelho de João. Já eu falo para você o capítulo e versículo que nós vamos ler juntos, tá bom? Bom, nós estamos no 4º dia da Semana Santa, a quarta-feira, e esse dia é o dia em que prepararam o corpo de Jesus para a morte. Prepararam, isso mesmo, não foi só uma pessoa não. Prepararam o corpo de Jesus para a morte, e nós vamos falar sobre isso no decorrer do nosso devocional. Vamos nos lembrar do que aconteceu nesse dia. Bom, após Jesus ter desafiado aquela corja, aqueles falsos líderes religiosos, aquele sistema que se implantou no templo, como nós falamos ontem, e ele desafiou de uma forma muito intensa, aquela elite passou a acreditar que de fato Jesus era uma ameaça para eles, porque Jesus vinha dominando as massas. O que aconteceu? Jesus tinha acabado de realizar um milagre de ressurreição. Quem já tinha feito isso? Como pode um homem voltar da morte, 4 dias morto e sepultado, ressuscitou? E essa notícia se espalhou, chegando até esse grupo de religiosos e aumentando ainda mais a fúria e o desejo deles de matarem Jesus. Vamos ler essa parte, João capítulo 11. João capítulo 11, a partir do versículo 38, vai falar sobre essa ressurreição, a ressurreição de Lázaro. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, que era uma gruta em cuja entrada tinham colocado uma pedra. Então Jesus ordenou: tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Jesus respondeu: eu não disse a você que se cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E depois de dizer isso, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e mãos amarrados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então Jesus lhes ordenou: desamarrem-no e deixem que ele vá. Veja o que aconteceu em seguida. Versículo 45. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, por causa da morte do seu irmão, vendo o que Jesus havia feito, creram nele. Outros, porém, foram até os fariseus e lhes contaram tudo o que Jesus havia feito. Então, os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: o que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Mas um deles, Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os dizendo: vocês não sabem nada, nem entendem que é melhor para vocês que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação? Deixa eu te explicar o que está acontecendo aqui. Eles acreditavam que Jesus tinha que ser morto. Se reuniram
e falaram: o que a gente está fazendo? Esse homem está realizando muitos sinais, milagres, maravilhas, ressuscitou um morto, a multidão crê nele, nós estamos perdendo o controle das massas. Se continuar assim, daqui a pouco Roma virá aqui e vai acabar com a gente também. Por quê? Porque eles dominavam o povo e eles estavam fechados com o império, pagando os seus tributos, aquela coisa toda. Então, perdendo o domínio das massas, aquele comércio diminuindo, que Jesus já tinha acabado com aquilo que estava acontecendo no templo, o povo se libertando daquelas coisas, então o imperador iria com certeza pedir contas, iria ficar em cima deles, até que por fim, de repente, os matasse, enfim, era isso que eles temiam. Então o sacerdote falou assim: olha, vocês não entendem que é melhor que morra um homem pela nação toda do que a gente perder o controle das massas? Claro que ele nem sabia, na verdade, que ele estava falando, que isso já era uma profecia, né? De fato, um homem morreria por todos. Bom, enquanto eles estavam ali planejando a morte de Jesus, nesse ínterim, uma mulher chamada Maria pega um frasco com um perfume valiosíssimo, avaliado aí em 300 moedas de prata, era o valor de um ano de trabalho, e derrama o perfume aos pés de Jesus e enxuga com os seus cabelos. Vamos ver essa cena aqui relatada por João no capítulo 12, a partir do versículo 1. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Prepararam-lhe ali uma ceia. Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que estava para trair Jesus, disse: por que este perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres? Ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nela. Mas Jesus disse: deixe-a, que ela guarde isso para o dia do meu sepultamento, porque os pobres estão sempre com vocês, mas a mim nem sempre terão. Então veja, o que está acontecendo aqui? Imagina a cena. A mulher acaba de fazer algo extravagante. Ela pega um perfume valiosíssimo e derrama, como se estivesse jogando fora, né? Entre aspas. E esse feito dela extravagante, que seria maravilhoso, como Jesus achou maravilhoso, passa a ser algo constrangedor. Ela passa ali, socialmente, né, no grupo ali que ela estava, um constrangimento. Ela passa a ser humilhada por um discípulo de Jesus. Judas, horrorizado com aquela cena, ele expressa uma indignação em nome dos discípulos, né? Ele rotula aquela mulher de ter o gesto dela de ser um desperdício, né? E é claro que ele tem um argumento muito bom. Ele diz que aquele perfume deveria ser vendido para ajudar os pobres. Olha que narrativa maravilhosa. Vamos ajudar os pobres. Mas é claro que por trás dessa narrativa ele tinha uma segunda intenção. É ele que tomava conta do dinheiro. Ele era o tesoureiro. Lembrem-se que Judas está para trair Jesus. E eu já expliquei para vocês aqui que um dos objetivos que levaram Judas a trair Jesus é quando ele percebeu que Jesus não seria aquele a quem ele acreditava, que se levantaria como um líder que ia tomar o império na força do braço. Já eu falo mais um pouquinho com você sobre isso. Bom, Jesus controla aquela situação. Judas levanta ali uma questão diante de todos os discípulos de que deveria ter vendido, dado aos pobres. Jesus chega e fala: não, calma, tranquilo. Os pobres vocês sempre terão com vocês. Vocês terão outras oportunidades de honrar aos pobres. Façam isso. Mas a mim, nem sempre vocês terão. Jesus não está menosprezando os pobres e muito menos a assistência social, a importância de cuidar dos pobres com essa afirmação. Pelo contrário, ele está ressaltando o valor do seu propósito. O propósito de Jesus em morrer para salvar a humanidade tinha um valor inestimável, muito acima de qualquer coisa que a pessoa pudesse oferecer.
Bom, conforme já sabemos, aquele grupo de falsos líderes religiosos estavam tramando e decididos a matar Jesus. Maria, por revelação, pega o perfume, derrama aos pés de Jesus, já preparando ele para a morte, como o próprio Jesus afirmou. A morte dele era iminente. Então Maria vai lá e já está embalsamando Jesus e já está preparando o corpo de Jesus para morrer. Para ela, aquilo não era um desperdício. Oferecer o seu bem precioso para preparar Jesus para o sepultamento que traria salvação para o povo de Deus, para ela não seria um desperdício. Mas Judas, quando percebeu que Jesus não atenderá às suas necessidades, às suas expectativas, o que ele faz? Ele vai trair Jesus. Ele esperava que Jesus fosse se levantar como um líder, como um homem revoltoso, que se uniria a rebeldes, como era o grupo antigo de Judas. Vocês se lembram, no primeiro dia eu falei que Judas pertencia ao grupo dos zelotes. Os zelotes eram um grupo que, vez por outra, se reunia com rebeldes para tentar tomar o império. Então, Judas viu em Jesus uma oportunidade de se unir com alguém que dessa vez iria conseguir, alguém que estava arrastando multidões, alguém que realmente ia tomar o império na força do braço. Quando Judas percebe que não vai ser assim, que Jesus ele vai morrer, que Jesus seria o único líder que Judas conheceu, que estava disposto a salvar o povo, não matando, mas morrendo, então Judas se retira. E ele vai lá informar aquela elite religiosa que está disposto a trair Jesus, trocar a informação de onde estaria Jesus em local secreto, porque é isso que eles queriam. Eles não queriam prender Jesus na frente da multidão para não dar problema. E ele resolve ir até esses homens e dizer: eu vou entregar, eu vou falar a localização para vocês prenderem Jesus, em troca de uma pequena quantia, equivalente a uma fração daquele valor que a mulher ela derramaria aos pés de Jesus. Meu irmão, minha irmã, aqui fica um alerta para nós, para mim e para vocês. A depender das nossas motivações e expectativas em seguir Jesus, nós podemos agir como Judas ou como Maria. Qual a expectativa de Judas ao seguir Jesus? Atender às suas, aquilo que ele queria. Ele queria ser tido como alguém que estava do lado do homem que tomou o império. Ele queria uma vitória. Jesus daria a vitória para ele, mas não desse jeito. O que ele decide? Abandonar Jesus. E Maria? Maria entende que não seria do seu jeito. Maria entende que teria que entregar toda a vida, honrar a Jesus, porque através desse feito, do feito de Jesus morrendo, é que ela teria a vida eterna. Qual é a minha, qual é a sua motivação? Quais são as nossas expectativas em seguir Jesus? A depender, nós estaremos suscetíveis a, em algum momento da vida, abandonar Jesus ou sermos como Maria. Se a sua expectativa em seguir Jesus é que apenas ele responda às suas orações, faça milagre na sua vida, mude sua história, como dizem, então pode ser que você se decepcione em algum momento. Porque a vida cristã nem sempre é uma vida de vitória. Nós temos momentos de tribulações e de derrotas. Nós temos momentos de dor, de tristeza, de angústia. E é nessa hora que muitos abandonam Jesus por achar que Jesus não está atendendo às suas expectativas. Maria não. Sempre aos pés do Senhor Jesus. Ela derramou o equivalente a 1 ano de trabalho. Judas vendeu a informação de Jesus para prenderem Jesus por uma quantia equivalente a 1 mês de trabalho. Um fato curioso que eu observo aqui e quero passar para vocês. O que está acontecendo aqui? Todos os personagens narrados nessa história estão se preparando para a morte de Jesus. Jesus vai morrer. Jesus vai morrer, vamos nos preparar para a morte. Como vai acontecer a sua morte? O que eu posso fazer para a sua morte? Qual o benefício, o meu benefício com a sua morte? Vamos lá. Os falsos líderes religiosos estavam se preparando para a morte de Jesus. Tanto é que ofereceram o suborno para Judas para capturar finalmente Jesus. Ou de uma forma mais fácil. Judas está se preparando para a morte. Ele traz Jesus e com isso ele garante uma quantia para se sustentar durante mais um mês. Ele já estava há 3 anos dependendo de Jesus.
Jesus ia morrer e ele ia viver do quê? Ele sabia que Jesus ia morrer, estava prestes para morrer, ele cuidava da bolsa, do dinheiro, ele olha para a mulher derramando um perfume valiosíssimo e ele pensa, puxa vida, 300 denários, ai, se esse dinheiro tivesse na minha mão, Jesus morreu, o dinheiro é meu. Confabulando eu aqui, claro. Mas Judas não conseguiu colocar a mão nos 300 denários, mas se preparando para a morte de Jesus, ele quer garantir pelo menos um mesinho de sustento e vende a informação para prenderem Jesus por 30 moedas de prata, o valor do salário de um mês de trabalho. E Maria? Maria também está se preparando para a morte de Jesus. E ela vai embalsamar o seu corpo e aproveitar a oportunidade que ela tinha, porque sabia que não teria outras, de honrá-lo, de se derramar diante do Senhor. Ou seja, todos acreditavam que Jesus deveria morrer para salvá-los. Salvar de alguma forma. Judas pensou que a morte de Jesus o salvaria da sua situação financeira. Bom, ele vai morrer, eu vou ficar com dinheiro. A elite religiosa pensou que a morte de Jesus impediria Roma de respirar mais pesadamente nos pescoços deles, né? Porque eles estavam já se sentindo acuados, oprimidos. Roma vem aí, a gente não vai conseguir pagar tributo, o povo não está mais no nosso mercado, a gente está perdendo o controle. Vamos matar Jesus para nos salvar. E Maria também acredita que na morte de Jesus ela teria salvação. Tanto é que ela deposita todas as suas fichas, entre aspas, aos pés de Jesus. Tudo o que ela tinha, crendo que na morte dele, ele o ressuscitaria para que todos tivessem a vida eterna. Bom, de uma forma devocional para aplicarmos na nossa vida, nessa quarta-feira da Semana Santa, nós podemos entender que essa mensagem de Jesus aumenta ainda mais a nossa esperança. Jesus está anunciando a sua morte. A morte dele está sendo preparada nesse dia para salvar o seu povo. A sua morte nos traria a vida eterna. Maria tinha acabado de testemunhar que Jesus podia fazer isso. Ele tinha ressuscitado Lázaro. Ela estava convicta de que Jesus, ao morrer, poderia conceder a vida eterna àqueles que crescem nele. O perfume valiosíssimo de Maria derramado aos pés de Jesus nos traz uma lição. Nos ensina que a salvação não tem preço, e sim valor. O que representa a salvação para você? Qual o valor? Não tem preço, não tem como pagar por ela. Mas qual o valor da salvação? O fato é, meus irmãos, que Jesus tem poder para nos oferecer a vida eterna. Oferecer a vida eterna a todos que o buscam. Por isso eu quero encerrar o nosso devocional orando por você. Por você que reconhece que a morte de Jesus foi necessária para libertar o seu povo. E libertar o seu povo da morte eterna. Ao crer que Jesus, por sua graça, nos salvaria, você está disposto a entregar a sua vida para Ele? Você está disposto a entregar o seu perfume, o mais valioso aos pés de Jesus, toda a sua vida aos pés de Jesus? Você está convicto de que a morte dele pode te salvar? Mas salvar do quê? Salvar das opressões do mundo? Dos impérios? Dos problemas econômicos? Ou te salvar da morte eterna? Porque se é nisso que você crê, eu quero orar por você. Feche os seus olhos onde quer que você esteja, em um breve momento de oração. Aproveite para falar com o Senhor, com o seu Salvador, com o nosso amado, com aquele que enviou Jesus para morrer em nosso lugar. E diga para ele: Senhor, eu creio. Eu creio que na sua morte eu recebo vida eterna. Eu deposito ao Senhor, aos seus pés, o que eu tenho de mais precioso, a minha vida. Eu reconheço que a minha salvação não tem preço, não tem como eu pagar por ela, mas tem valor. Tudo que o Senhor fez por mim naquela cruz não se compara a nada do que eu fizer pelo Senhor. Amado Deus, eu peço ao Senhor que através dessas mensagens, desse devocional que está nos preparando para o domingo de ressurreição, vidas sejam alcançadas, vidas sejam salvas, vidas sejam libertas. Eu oro em nome de Jesus para que essa mensagem chegue a centenas e milhares de pessoas, assim sendo da tua vontade. E você que crê, diga que assim seja. Amém? Graças a Deus. Meus irmãos, faça também a sua parte, me ajude a compartilhar essa mensagem. Copie o link aí dessa transmissão, coloque nos grupos, mande para os seus amigos e familiares. E se você quiser, nós temos um plano de leitura bíblica anual gratuito.
Em um ano você pode ler a Bíblia toda. Eu vou te ajudar. Já é o terceiro ano que nós estamos realizando essa leitura. 2022, 23 e agora 24. Nós temos aí várias turmas que conseguiram ler a Bíblia toda e você vai conseguir também. Eu vou te ajudar. Se você quiser participar dessa leitura, é só você clicar no link que está na descrição desse vídeo. Logo abaixo aqui no YouTube, na descrição do vídeo, você vai encontrar um link. Entre para o grupo, tal. Entra nesse grupo e é por lá que a gente vai se comunicar para essa leitura. Tá bom? Um abraço de fé e força e até o nosso próximo devocional. Se Deus quiser, eu te encontro. Tchau, tchau.